Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje trago mais um Nada Mais Que a Verdade, onde vocês fazem as perguntas e eu respondo. Para participar deste quadro, envie a sua pergunta nos comentários deste vídeo aqui. Pode até demorar um pouquinho, mas com certeza eu responderei. E agora, antes de ir para a primeira pergunta, eu quero agradecer aos 7.000 inscritos do meu canal. Eu fico até espantado com esse número, porque eu nem conheço 7.000 pessoas. Então, muito obrigado a todos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no meu canal. E agora chega de papo furado. A primeira pergunta é de Rafael Machado. Dá uma lida aqui, então, cai comigo. Primeiramente, não, você vai tirar da tela. Primeiramente, parabéns pelo canal, professor Felipe. Gostaria de saber se você acredita que neste século o mundo pode viver novamente uma guerra mundial. E também se acredita que no Brasil pode acontecer uma guerra civil. Então, sobre a guerra mundial, tem um vídeo já no meu canal que é o Vai Ter Terceira Guerra Mundial. Lá eu explico detalhadamente qual é a minha teoria sobre o assunto. Se você quer uma resposta curta, eu acho que não. Se tiver uma guerra mundial, vai demorar muito ainda. Por que eu acho isso? Ora, assiste aquele vídeo que você vai saber. Já sobre o Brasil, olha, eu acho que não vai ter uma guerra civil no Brasil, porque eu percebo que as pessoas tendem a se acostumar com os governos, mesmo quando não gostam deles. E mesmo quando protestam, é uma coisa que, por exemplo, a Dilma não foi derrubada, mesmo tendo mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. Foi o impeachment, uma coisa estritamente parlamentar. De certa forma, eu acho que as pessoas estão se acostumando à democracia no Brasil e aos mecanismos democráticos. Bom, vamos lá. Gabriel Aristaqueciano. Espero que eu tenha acertado essa pronúncia. Quem ganharia uma guerra atual? Estados Unidos ou Rússia contando aliados? E Vive 666. Rússia ou Estados Unidos? Então, eu acho que essa pergunta não reside em Rússia ou Estados Unidos. Eles podem até, num cenário hipotético, guerrear, mas na minha opinião, quem a China vai ficar do lado é que será decisivo, né? Ela seria o fiel da balança. O mundo não pode ser visto mais de uma forma bipolar. E se engana quem acha que a China seria uma aliada automática da Rússia. Eu acho que ela é bem pragmática. Durante a Guerra Fria, a China em alguns momentos ficou ao lado dos Estados Unidos nos anos 70, o que mostra que ela não se alinha automaticamente com nenhum lado, e sim com o lado que for do interesse dela na hora. Bom, vamos lá. R. von Krolling. E aí, professor, qual a sua língua românica favorita? É o espanhol. É uma das línguas mais bonitas do mundo, na minha opinião. E agora, Eric Duarte. Saudações, professor Felipe. Saudações, Eric Duarte. É uma satisfação participar do seu canal. Na minha opinião, o sistema parlamentar... Não, pera, na sua opinião. Não, é a minha, mas no caso está escrito a sua. Na sua opinião, o sistema parlamentarista adotado por países como Inglaterra, Alemanha e Suécia é mais democrático que o sistema presidencialista norte-americano, onde o voto para presidente é decidido por delegados indiretamente? Forte abraço. Então é o seguinte, eu acho que o mais democrático não reside necessariamente em ser parlamentarista ou presidencialista. Reside na transparência do sistema, no acesso que as pessoas têm a uma pluralidade de jornais, de órgãos de imprensa, na liberdade de expressão. Todas essas coisas acrescentam mais democracia ao sistema. E eu acho que sistemas mais federalistas tendem a ser mais democráticos também, porque a política não é só a nacional, ela também é a regional, a local, que são tão ou mais importantes até do que a nacional para o seu dia a dia. Agora, eu particularmente prefiro o sistema parlamentarista, mas não é porque eu acho que ele é intrinsecamente mais democrático, é uma questão de preferência mesmo. Bom, agora vamos lá. Jackson Alves. Como é ter os poderes de teletransporte? KKKKK, abraço. Pô, é muito legal ter os poderes de teletransporte. Eu vou só te mostrar uma coisa, espera aí. Tcharam!
Viu só que legal? É assim que é ter os poderes de teletransporte. Enfim, agora falando sério, eu inventei isso um dia que eu tava aqui na minha casa, acho que eu tava vendo um filme com a minha namorada e não sei, deu isso na minha cabeça assim, de tentar fazer essa experiência com a câmera pra ver se funcionaria. Aí eu fiz e funcionou, tipo, deu esse efeito de teletransporte. Mas enfim, agora vamos continuar. Giovanna Eduardo, golpe ou impeachment? É claro que foi impeachment. Golpe é tanque na rua, é o governo ser derrubado à violência. Isso não foi um golpe, né? Ela teve e está tendo amplo direito de defesa. E Dilma ou Temer? Eu não sou fã de nenhum, porém eu acho que o governo Temer é pouquinho menos pior. Mas olha, corre o risco de ficar no mesmo nível se ele realmente for reabrir Ministério da Pesca e outros aí que já está se falando. Michel Alves, clima quente ou frio? Eu prefiro clima frio. Nintendo Player, já percebi que é fã de Persona. Ah, sério? E aí, ansioso pro Persona 5? Qual outras franquias de RPG você gosta? Então, realmente, eu adoro franquias de RPG japonês. Eu comecei com Wild Arms ainda no PlayStation 1, e aí depois Final Fantasy, depois eu passei a gostar de Grandia. Das mais recentes eu gosto muito de Danganronpa, Zero Escape, também gosto de Disgaea, e recentemente eu comprei aí o I Am Setsuna, um lançamento da Square. Agora, uma franquia de RPG japonês que eu nunca joguei, as pessoas vão até, nossa, como assim? É Chrono Trigger. Esse eu nunca joguei, porque eu nunca tive Super Nintendo. E aí antigamente eu até começava a jogar no emulador e tal, só que você sabe como é que é, esses emuladores eles sempre travavam uma hora, eu perdia o meu save, aí eu joguei o começo, mas eu nunca joguei muito avançado esse jogo. E sobre estar ansioso para o Persona 5, claro que eu tô, já até memorizei a data de lançamento, 14 de fevereiro de 2017, aqui no Ocidente. E agora, Cauã, jogo da velha, contente. Sente saudade dos alunos do sexto A do Moderno, de 2012? KKKK. Olha, eu, sem demagogia, sinto sim, porque eu lembro de todas as classes que eu dei aula. Claro, eu não lembro de cada pessoa e tal, mas eu lembro basicamente de todas as classes, e eu achava essa classe engraçada. De você eu lembro, até porque eu tenho você no Facebook, a gente até curto seus posts de vez em quando, mas eu tenho sim saudade de várias classes para quem eu dei aula, vejo muitos dos meus ex-alunos no Facebook, vejo como eles cresceram, acho isso uma coisa muito bacana. Eita. Bom, vamos lá. Alice. Oi, professor. O que você acha das escolas até o ensino médio só ensinarem história do ponto de vista europeu? Por exemplo, a China só é mencionada a partir da Guerra do Ópio e o Japão a partir da Guerra Russo-Japonesa. Eu acho que isso é muito ruim, porém é compreensível. Porque veja bem, história tem poucas aulas por semana. Então é uma matéria que não foi criada para ser a história do mundo inteiro, já que não tem tempo para isso. Então eu acho compreensível que se priorize apenas uma linha de narrativa. Por exemplo, a história do Ocidente, né? Mais focada na Europa e depois na América também. De uns tempos pra cá, eu vejo vários livros querendo inserir assuntos da África e da Ásia. E eu não acho isso muito legal da forma como é feito. Porque, imagina que você está assistindo uma série ou um anime que tem muito disso. O anime tem aquelas partes que você chama de filler, né? Que são personagens extras colocados ali, ou capítulos extra com uma saga extra que nem é parte realmente da história, só para ter mais episódios, vender mais e dar tempo de um mangá também produzir mais. E aí muita gente não gosta dos fillers, porque eles acabam sendo rasos, superficiais. E também é assim quando você vê um pouco de Ásia ou de África. Por exemplo, tem livros que atualmente falam muito da China antiga, logo no comecinho, tá falando da Mesopotâmia e do Egito, aí coloca uma China ali, aí você vê a China, né, como é que ela se unificou e tal, e depois você fica, tipo, o ensino médio inteiro sem ver a China. E lá no terceiro ano, você vê Guerra do Ópio, do nada. Nossa, como que a China foi para aí? Acaba ficando uma
mal feito. Eu acho que quando você insere algo no currículo mal feito, acaba não tendo o resultado esperado, acaba soando como um negócio nada a ver. Mas claro, eu não concordo também que a história tem que ficar focada em Europa e América. Na verdade, eu acho que o ensino médio ele deveria ser mais optativo, mais aberto. Deveria ter uma versão com mais ênfase em matérias humanas, exatas, biológicas, sem perder o núcleo comum. As pessoas teriam as matérias básicas, porém acrescentariam outras. Aí o cara que vai mais pro lado de humanas, aí ele vai cursar mais matérias, como por exemplo a história da Ásia, da África. E veja só, estou anunciando em primeira mão que eu estou agora com vontade de continuar aí a minha série Sengoku, que eu fiz só o primeiro episódio da Guerra de Onin. Assistam lá, me deem um incentivo para que eu continue a fazer essa série, e logo logo vai ter um segundo episódio e outros. E aí vem o Lorde Rodrigues. A versão marxista que a gente aprende na escola só serve para passar no concurso público? O senhor concorda? O senhor ensina com outros pontos de vista? É lógico que eu ensino com outros pontos de vista. Basta você assistir algumas videoaulas no meu canal que você vai ver que não tem nada de marxismo. E eu também acho que a história na versão marxista só serve mesmo para você passar em vestibulares e concursos, já que ela é desconectada da realidade. Aliás, eu acho que a história marxista é uma das responsáveis por estragar o currículo de história. Afinal, o marxismo, se você for ver bem, ele só faz um mínimo sentido na época que o Marx escreveu, século XIX em diante. Ele não tem uma ideia muito clara e profunda sobre Idade Média, Idade Moderna ou Idade Antiga. Tanto que autores marxistas como Perry Anderson já refutaram a tese original do marxismo sobre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, como a maioria dos historiadores é marxista, eles fazem um livro didático que é mais ou menos assim, ó. Vou pegar esse aqui do Gilberto Cotrim, que ele ilustra bem o que eu tô falando. Ó, os caras eles pegam, tipo, um pouquinho aqui só pra falar de Idade Antiga e Idade Média. É bizarro, porque eles estão falando de milênios de história em pouquíssimos capítulos. E aí os caras chegam, século XIX, aqui, ó. Metade do livro é o século XIX e o XX. Ou seja, parece que só teve história dessa época. Por quê? Porque Marx, as teorias dele sobre capitalismo e tal, elas só se inserem nessa época em diante. Então os caras não estão ensinados em ensinar história ou aprofundar nas antigas civilizações e tal. Para eles tudo isso é muito chato e chamam de decoreba e não sei o que. Só que não é verdade. O que os caras querem fazer é apenas a famosa doutrinação marxista. Ficar anos falando que o capitalismo é a raiz de todos os males e é horrível e só traz pobreza, quando na verdade, se você pegar a sociedade como era antes do capitalismo existir e a sociedade atual, você vai ver que conforto chegou a um número proporcional, inclusive, muito maior de pessoas. Que é a concorrência, motor maior do capitalismo, que levou as empresas a criarem soluções cada vez melhores, e que é o livre mercado que trouxe maior liberdade para as pessoas. Então eu não gosto muito dessa coisa de misturar muita ideologia com história. Tanto que eu criei essa seção aqui do meu canal, onde eu me sinto mais à vontade para dar as minhas opiniões. Porque eu não quero misturar isso com as videoaulas. Lá eu quero te ensinar história puramente, sabe? História aprofundada. Ir aos fatos, ir nas pesquisas. E eu acho que é isso que as pessoas que se inscreveram e que assistem meus vídeos já perceberam. Bom, enfim, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, já respondi todas as perguntas. Eu agora vou ficando por aqui, aguardo sua pergunta. E é isso aí, meus amigos, e falou!